Em um país com 80% de população cristã, sempre nos deparamos com alguns termos como israelitas, judaístas, saduceus, fariseus. Até no debate do primeiro turno para presidente, recentemente foi usado como forma de ofensa. E aqui iremos explicar o significado e o contexto de cada termo, utilizados ao decorrer da história por várias influências diferentes, assim não sendo tão difícil de se escutar, já que a influência católica e judaica é grande no Brasil através do Velho Testamento, ou chamado de Torá pelos judeus, que são 5 primeiros livros da Bíblia que Moisés escreveu. Então, se você ama a história assim como eu, ou está tentando impressionar o pai da sua namorada judia, eu sei que você vai assistir esse vídeo até o final e se inscrever e dar o like para que outras pessoas também vejam esse conteúdo completo, onde iremos pincelar toda a história dos judeus. Afinal, você sabe a forma correta de quando utilizar cada termo? O primeiro termo seria Hebreus. Hebreu é um termo muito genérico na Bíblia. Ele aparece pela primeira vez em Gênesis capítulo 14, versículo 13, para se referir a Abraão, um homem que acreditava fielmente em Deus. Ele é chamado de hebreu para designar sua origem geográfica, uma vez que a tradução literal da palavra é do outro lado do rio, fazendo referência com base o fato de Abraão ser originário da cidade de Ur, na Mesopotâmia. O relato bíblico nos conta que ele deixou sua terra por conta de um chamado de Deus e foi habitar na região de Canaã, onde hoje é o estado de Israel e a Cisjordânia. Também temos um vídeo aqui falando toda a história de Abraão, que vou deixar em um card ou no final do vídeo. Ele também fala uma comprovação genética que judeus e árabes são primos geneticamente. Como a história afirma e também agora a ciência, os hebreus são paulo-semitas originários da Mesopotâmia, que passaram a habitar Canaã no segundo milênio a.C. A Bíblia afirma que Abraão é o grande patriarca do povo hebreu, porque foi escolhido por Deus para ser o pai de muitas nações. Em um determinado momento, os descendentes de Abraão teriam migrado para o Egito devido a uma grande seca que levou à crise alimentícia na região de Canaã, também chamada de Palestina. A Bíblia afirma que ao se estabelecerem no Egito, os hebreus inicialmente prosperaram, mas depois foram perseguidos e escravizados por 400 anos. Por volta do ano de 1250 a.C., os hebreus foram liderados por Moisés, no episódio conhecido como Êxodo, e foram conduzidos de volta a Canaã. No entanto, quando chegaram lá, a terra estava habitada por diversos povos. Foi então que as tribos escolheram líderes políticos e militares para conduzir as campanhas de conquista da terra prometida por Deus, nomeados de juízes, que também deu nome a um livro da Bíblia. Devido aos conflitos internos entre os líderes hebreus e às guerras insustentáveis pelo território, Deus escolheu um rei para liderá-los, segundo o relato bíblico no livro de Samuel. Assim deixando um sistema teocrático onde a governança vinha de Deus e dos sacerdotes e adentrando na monarquia através de seu rei. O primeiro escolhido foi um homem chamado Saul, aproximadamente no ano 1030 a.C. Mais rapidamente se corrompeu e foi substituído pelo grande guerreiro Davi. A formação da monarquia contribuiu para fortalecer o sentimento de união, mas que logo foi desgastada com a divisão entre os reinos do norte e do sul, após a morte de Salomão, sucessor e filho de Davi, em 930 a.C. Após essa primeira identidade de um grupo étnico de origem semita que habitou a região da Palestina e se identificou como descendente de Abraão, os hebreus é comum classificarmos como povos nômades que deram origem aos israelitas, que no fim das contas são o mesmo povo, mas a palavra israelita geralmente é aplicada para se referir aos descendentes dos hebreus, ou seja, é utilizada apenas a partir de Moisés. Abraão, o patriarca do povo hebreu, teve um filho chamado Isaac, que teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Este último acabou sendo considerado o herdeiro de seu pai e avô por conta de sua grande fé e devoção. Quando Jacó aceitou a Deus, teve seu nome mudado para Israel, que significa aquele que luta com Deus. Essa expressão é uma referência à sua insistência em ser abençoado por Deus. Os filhos de Jacó, os preferidos de Israel, deram origem às tribos de Israel. São elas Ruben, Judá, Zebulun, Issacar, Dan, Gade, Asser, Naftali, Benjamim, Manassés e Efraim. E caso vocês não gostem da minha pronúncia, culpa de Macedo, eu aprendi meu hebraico na Record, tá ok? Deste modo, os israelitas são aqueles que se identificam como pertencentes a uma dessas tribos, que teriam origem no patriarca Jacó, que por sua vez remonta a Abraão. No entanto, os pesquisadores costumam aplicar esse termo somente aos membros do reino de Israel, aquele reino do norte que teria se originado em oposição ao reino do sul quando foram separados, chamado de reino de Judá e reino de Israel. Ocorre essa divisão após a morte do rei Salomão.
Ao sul, as tribos que decidiram apoiar Roboão, o filho de Salomão, foram somente Judá e Benjamim. Uma vez que da tribo de Judá possuía a maior parte dos habitantes ao redor da capital Jerusalém, o reino passou a ser conhecido como Reino de Judá. As demais tribos que estavam ao norte resolveram apoiar o líder Jeroboão, da tribo de Efraim, que havia sido um dos conselheiros de Salomão. Segundo a Bíblia, ele desagradou a Deus porque apoiava a idolatria e seus seguidores também. Isso fez com que o reino de Israel, com a capital em Samaria, passasse a ser visto com menos agrado aos olhos de Deus, ficando assim conhecidos os habitantes de Israel como israelitas, enquanto os habitantes de Judá passaram a ser chamados como judaítas. Agora, para explicar o termo que mais usamos para nos referirmos a esse povo do Oriente Médio, judeus, temos que contar a história do fim do reino de Israel, que foi em 722 a.C., quando o Império Assírio invadiu a capital e destruiu a cidade. A partir daí, muitos israelitas fugiram para Judá e outros foram deportados para a capital da Assíria. E o território passou a ser controlado por vassalos do Império Assírio. Semelhantemente, o reino de Judá também teve um fim trágico, mas pendurou mais de 100 anos depois que seu vizinho. Jerusalém foi invadida pelos babilônicos em 586 a.C. O templo construído por Salomão foi destruído e a elite judaica deportada para a Babilônia. Os conquistadores implantaram um governo vassalo no local e obrigaram os povos que ficaram lá a pagar pesados impostos. Já a elite deportada passou a elaborar projetos identitários para preservar a memória que possuiu do reino de Judá. O exílio na Babilônia só terminou em 539 a.C., quando o rei Ciro da Pérsia conquistou a Babilônia e decretou que todos os deportados pudessem voltar para seus lugares de origem. Dessa forma, os judaítas, que nasceram na própria Babilônia, foram pela primeira vez para Jerusalém e colocaram em prática o plano de reconstruir o templo de seus antepassados. Todo o território da Palestina agora pertencia ao Império Persa, mas diferentemente dos babilônicos, eles mantiveram a autonomia das elites locais. Por isso, os judaítas que retornaram estabeleceram um governo provincial e passaram a constituir aos poucos uma nova identidade, bem diferente daquela que seus antepassados possuíram. Essa província persa na Palestina recebeu o nome de Yehuda, que quer dizer Judéia. Dessa forma, os habitantes passaram a ser conhecidos cada vez mais como judeus, em uma clara referência aos judaítas e à tribo de Judá. Esta última passou a ser vista como a única tribo que persistiu aos incontáveis massacres e dissidências no decorrer da história. Com o segundo templo, a religião judaica se desenvolveu no decorrer do século IV a.C. A Judéia se tornou uma província liderada pelo sumo sacerdote e pelo conselho de anciões e sacerdotes de Jerusalém. É somente a partir daí, desse momento, que podemos nos referir ao judaísmo como sistema de crenças, práticas e ensinamentos consolidados. Antes, os princípios religiosos eram baseados apenas nas revelações através de Moisés e dos profetas. Saduceus. O judaísmo desenvolvido na Judéia Persa entre 539 a 330 a.C. e depois sob o domínio do Império Seleucida entre 323 a 164 a.C. acabou não se mostrando apenas uma única corrente homogênea. As principais seitas ou divisões judaicas que apareceram foram os saduceus e fariseus. Eles divergiam quanto à interpretação dos ensinamentos de Deus e ao modo de organizar ou adorar o Senhor. Podemos dizer que os saduceus são os mais ortodoxos e decorre diretamente dos princípios norteados da construção do segundo templo. Os saduceus eram os sacerdotes ligados ao templo e ao conselho de anciões de Jerusalém, conhecido como Sinédrio. Eles se distinguem dos demais grupos porque só aceitavam a lei, 5 primeiros livros da Bíblia, como inspirada por Deus e seguiam rigidamente os princípios que estavam escritos nela. Os saduceus não acreditavam em vida após a morte e também professavam que o verdadeiro culto a Deus deveria ser feito exclusivamente através dos sacrifícios no templo. De acordo com os evangelhos, foi essa elite de sacerdotes que condenou Jesus e exigiu que Pilatos o crucificasse. O Sinédrio controlava a vida religiosa de Jerusalém e era capaz de influenciar toda a população judaica na Palestina, mesmo nas regiões mais distantes da capital. Fariseus. Os fariseus se distinguem totalmente dos saduceus. Comumente criou-se a imagem dos fariseus associada aos religiosos corruptos por essência, mas devemos perceber que Jesus criticava o comportamento de certas pessoas e não aceita em si. Eles acreditavam na inspiração divina de todos os livros hebraicos, mas ainda davam mais importância para a lei do que para os profetas e os poéticos. A seita farisaica também acreditava que uma lei oral estava em pé de igualdade com a lei escrita. Por isso era comum que os fariseus debatessem as leis e os ensinamentos de Deus entre si. Para eles, a lei oral foi revelada através de Moisés e estava preservada na fala, sendo tão importante quanto a lei escrita. Muitos rabinos, chefes das sinagogas, compilaram esses ensinamentos e registraram no Talmud, que é o livro de comentários rabínicos sobre a lei escrita e oral, Talmud.
Grande parte dos judeus atuais, e muitos pesquisadores igualmente, acreditam que Jesus tenha sido um fariseu, porque era intérprete da lei e ensinava princípios que não estavam escritos, exatamente nos textos hebraicos. Além disso, os fariseus eram contrários ao culto exclusivo no templo. Eles ensinavam que o judaísmo devia ser vivido nas próprias comunidades, ou seja, nas sinagogas, através dos debates sobre o ensinamento de Deus e na rua, proclamando a palavra. Eventualmente, os judeus se revoltaram contra o domínio romano no final da década de 60 do primeiro século. No entanto, as forças de Roma foram devastadoras na repressão da revolta. O exército do general Tito foi responsável por sitiar e invadir a cidade de Jerusalém no ano 70. Nesse evento, o templo foi novamente destruído, do qual apenas restou uma única muralha até os dias de hoje, chamado de Muro das Lamentações. Com a destruição do templo, a elite dos saduceus acabou sendo destituída completamente de seu poder e influência. Assim, os fariseus consolidaram suas ideias e o judaísmo passou a assumir a forma sinagogal, ou seja, voltado para as sinagogas. Deste modo, os judeus não se preocuparam mais em fixar em Jerusalém, uma vez que mesmo tinha sido completamente destruída, e se espalharam para além da região da Palestina em todo o mundo. Essa dispersão do povo judeu de seu território ficou conhecido como diáspora judaica, que iremos falar em alguns outros vídeos aqui do canal. Você amante da história, muito obrigado pela atenção e até a próxima. Peço que se inscreva, compartilhe, comente e curta.